Eu tenho uma palavra de Deus para nós, amém? Diga assim, a palavra é para mim. E vocês que me ouvem há mais tempo sabem que eu tenho sempre o cuidado de dizer que esse momento não é apenas um momento complementar do culto, onde vai ter um tempo, onde a palavra vai ser exposta para complementar esse tempo. Se nós olharmos para as coisas com essa perspectiva natural, ela só vai ter um impacto natural para nós. Porque existe um impacto natural. Você ouve algo, aquilo é bom, aquilo impacta, mas se eu estiver olhando para aquilo apenas de forma natural, ele vai me afetar no ambiente do natural e depois não vai servir mais. Mas se eu considerar isso como alimento, né? Jesus ele teve o cuidado de dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E para dizer isso eu preciso só reafirmar os que já sabem que quando ele falou isso, que não se alimenta só de pão, mas também da palavra, ele estava falando sobre nós como um ser integral, um ser completo, que não é só corpo, né? E o nosso aspecto natural, ele se alimenta realmente de pão. Pão não quer dizer só cacetinho, né? Não quer dizer alimento natural. Mas quando ele diz não só disso, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está falando que, essencialmente, em primeiro lugar, o que nos sustenta não é a comida que a gente come, mas é a palavra que é alimento para as nossas vidas. E eu quero que você cresça com essa mentalidade, olhando para nós como seres espirituais, a palavra de Deus, pense nessa frase, a palavra de Deus é o único alimento que o espírito humano reconhece. O espírito humano recriado. Ele não se alimenta de arroz, de feijão, de churrasco, que é uma delícia, não. Não se alimenta dessas coisas, só se alimenta da palavra. Logo é possível você estar vivo fisicamente e desnutrido espiritualmente. Se o quê? Se intencionalmente eu não me alimentar da palavra. Então eu digo, se a gente olhar apenas por um prisma natural, a gente vai receber um nível de informação, coisas vão ser sinalizadas, mas não vai sair dali, André, vai ficar naquele lugar. Mas quando eu olho para isso aqui, como o próprio Jesus teve o cuidado de dizer, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Perceba que ele teve o cuidado de dizer que o discurso dele não era só retórica, não era só oratória, não era só informação, não era só homilética. Ele sabia que saía vida dali. Agora, a dinâmica que faz essas coisas funcionarem é Deus disponibilizar a vida e eu receber como vida. Amém. Essa é a grande chave, amados, que nós precisamos entender. Porque, às vezes, quando a gente olha de forma panorâmica para a vida das pessoas no geral, e agora eu estou falando no contexto da igreja, você pode dizer, a vida de fulano está funcionando mais, a de ciclano está... E, ao mesmo tempo, você vai ver que o que está disponível é para todos. E Deus, quando olha para nós, Ele não olha com diferenças. Até aqui nesse contexto, tem pastores e ovelhas. Mas para Deus, filho. Você entende? Para Deus não tem essa diferença. E quando Deus olha para nós, e quando Deus disponibiliza algo para um, Ele disponibiliza para outro também. Mas a gente precisa concordar, amados, e eu quero que vocês peguem isso. Porque Deus tem falado muito comigo sobre corresponder ao tempo decorrido. A Bíblia fala sobre isso. E graças a Deus que a gente nem sempre vê tudo que está no reino do Espírito, mas se a gente conseguisse ver e a gente comparasse a nossa caminhada como uma corrida, né? Talvez a gente estivesse ali atrás, ó. Mas a Bíblia fala sobre corresponder ao tempo decorrido. E eu não quero me estender nessa abertura, mas eu preciso que a gente entenda isso. Essa dinâmica, esse mecanismo, ele precisa acontecer. Deus disponibiliza e eu considero por fé. Amém. Diga, Deus disponibiliza, e eu desconsidero, e eu considero recebendo por fé. Isso faz toda a diferença. Se for eu pregando, se for a Maricela pregando, se for qualquer um aqui testemunhando, um erudito, um leigo, enfim, quando eu considero por fé, quando eu recebo considerando, aquilo tem efeito. Agora, ele pode ser a melhor pessoa, mais falante, mas se eu apenas olho para aquilo como uma informação, ela não vai produzir vida. Então, essa é a chave que nós precisamos entender. As coisas, elas estão disponíveis e não é para você comprar, não é para você conquistar. Deus já deu. É para a gente receber. Amém. Agora, a palavra complementar é essa que a Maricela disse agora. É pela fé. É pela fé. Por que nós pregamos, e a Bíblia diz isso?
Pregue a tempo e fora de tempo. Porque o mecanismo que gera fé é a palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí Deus vai sinalizando graças os caminhos para nós e a gente vai entendendo, falando sobre o tempo decorrido, por que a gente podia já estar em alguns patamares em Deus. Eu falo em Deus, amém? Sim. Porque as outras coisas são consequências, você vai ver que é. Profissional, consequência. Afetivo, consequência. Financeiro, consequência. O contrário também é verdadeiro. Se eu não consigo progredir em Deus, as outras coisas, elas ficam pesadas para nós. E muitas vezes a gente não consegue. Então Deus tem tratado muito conosco para a gente discernir essa dinâmica. Deus disponibiliza e eu recebo pela fé. Você há de concordar comigo que todas as vezes que a gente pisa na bola porque pisamos, todas as vezes que a gente erra porque erramos, todas as vezes que a gente fracassa, porque infelizmente fracassamos, é porque a gente está fazendo sozinho. A gente perdeu a consciência da pessoa espiritual que a gente é. Alô, você está comigo? E esses dias Deus tem ministrado muito, Alexandre, para trazer a gente de volta para essa consciência, amados. Olha o cuidado que Jesus teve. Daqui a pouco, se você já quiser, abrindo aí no Evangelho de João, capítulo 3, mas olha o cuidado que Jesus teve. Ele veio aqui e ministrou no tempo que ele devia ministrar. Teve uma hora que ele chegou para os discípulos e disse, olha, é necessário que eu vá. E eles não entenderam aquilo que eles queriam Jesus ali, operando milagres, fazendo um monte de coisa, mas ele disse, é necessário que eu vá. Mas ele não só disse isso, é necessário que eu vá. Ele disse, eu vou deixar alguém. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas não vai ficar só. Mas a gente parece que não considerou essa coisa tão importante que ele diz. E ali ele estava falando especificamente da presença do Espírito, amados, do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E a principal característica do Espírito nessa dispensação que Deus colocou em nós é o papel dele como ajudador. Amém. Diga, eu tenho ajuda. Diga, sentindo ou não, eu tenho ajuda. Então, a ajuda do Espírito. Agora eu não me lembro se eu liguei o... Só olha se o botão está verde. Ah, não, deixa que eu vou fazer isso. Deixa que eu vou fazer. Desculpa aí que a contra-regra é... Aleluia! Fica ligado aqui. Então, Deus tem ministrado muito a nós. Eu, a Marcela, a gente tem um cuidado, não é porque a gente é mais santo, mas porque a gente precisa muito. E a gente tem tido cuidado de ter uma vida devocional, de buscar a Deus. Deus tem falado muito conosco sobre essas coisas básicas. Acredite, Deus não está focado, André, em coisas eruditas, profundas, que a gente nem sabe o que é. Não, Deus vai focar em coisas acessíveis, coisas simples. Isso eu tenho falado muito, hoje foi do mesmo jeito. A mensagem que a Marcela pregou aqui no último culto, de sexta, né? Falando sobre o diferencial da bênção. A bênção está onde nós estamos por causa de quem está em nós. Você está comigo? Por causa de quem está em nós. Preste atenção. Se eu perguntar quem está em você, você precisa saber responder isso. Né? Porque é isso que vai fazer a diferença lá fora. E aí a Bíblia diz em vários lugares, se alguém está em Cristo. Mas a Bíblia não só diz, veja essa dinâmica, porque a minha mensagem vai ser sobre isso. A Bíblia não só diz que nós estamos em Cristo. A Bíblia também diz que Ele está em nós. Diga assim, eu em Cristo e Cristo em mim. Isso faz toda a diferença, amados. Isso é muito maior, Loiraci, do que a religião. A religião é, não pegue, não faça, não vá, não use. A vida com Deus é, se aprofunde, eu estou em você e você está em mim. E isso faz a diferença em todo e qualquer quadro. Eu queria que você agora pudesse ler comigo. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos ali do começo, a partir do versículo 1. Capítulo 3 de João. Hoje eu mudei um pouquinho, eu estou lendo na King James, na versão King James, Rei Tiago. Vou ler, tá? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Perceba que não era uma pessoa qualquer. Primeiro diz que ele era fariseu. Se você não sabe, o farisaísmo era a facção mais rigorosa do judaísmo naquele tempo. Então tinha a religião judaica, mas tinha as facções
né? E os fariseus eram o que a gente podia chamar hoje de talibã. Não pode, não faça, não sei o quê, é sábado, não ande, não coma isso, animal de pata fundida, uma fenda na pata. Enfim, era cheio de regras. E os fariseus eram os que mais, eles não só exaltavam essas regras, como eles impunham essas regras sobre outros. Por que eu fiz esse comentário? Para você entender, quando eu continuar a leitura aqui, que esse homem que a Bíblia está chamando de fariseu, que está chamando de membro do Supremo Tribunal dos Judeus, um Alexandre careca da vida, né? Não aquele Alexandre ali, que aquele tem cabelo, amém? Versículo 2, vai dizer, ele de noite procurou Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, a própria palavra Rabi já é mestre em aramaico, né? Então ele diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, certo? Estão comigo? Amém. Versículo 3, respondeu-lhe Jesus, declarando, em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Versículo 5, arrazoou Jesus, em verdade, te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e não te surpreendas pelo fato de eu ter te dito que é necessário nascer de novo. Está comigo? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo tempo que já ouvimos a Tua palavra até aqui. Obrigado pela comunhão que temos juntos. Obrigado pelos louvores que foram entoados, Pai. Te reconhecemos nas contribuições financeiras feitas aqui, porque, sobretudo, elas são em reconhecimento a Ti. E nós queremos, debaixo dessa mesma atitude de reconhecimento, de gratidão a Ti, colocar as nossas vidas debaixo da influência dessa palavra. Pai, eu como primeiro crente dessa mensagem, porque eu preciso dessas verdades ministradas aqui, e eu oro, Pai, que o auxílio do Seu Espírito, que é nosso paracleto, que é nosso ajudador, ministre ao coração de cada pessoa nessa manhã, Pai, ou nessa noite, Senhor, a fim de que entendamos aquilo que o Senhor quer comunicar às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, voltando a compartilhar aqui, eu quero chamar a sua atenção para o desfecho dessa conversa e depois a gente vai entrar naquilo que é o propósito dessa mensagem para eu e você entender. Lembra que eu abri falando assim, que Deus tem ministrado muito a nós, que a gente tem perdido por ter enfraquecido na consciência de saber que tem alguém que está em nós, que é maior do que quem está no mundo. Amém. Ah, não, mas eu já sei disso, pastor. A informação é muito fácil lidar, mas nós precisamos estar batizados nisso. A gente precisa que essa revelação reja a nossa vida. Amém. Então, falando sobre isso, me veio esse texto onde, preste atenção, como as coisas são diferentes quando você desce para a essência. Esse homem, ele ouviu falar sobre Jesus, ele viu Jesus atuar, sim ou não? O texto diz que sim. Ele viu, inclusive ele diz, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se de Deus não tiver sido enviado. Mas como eu comentei aqui, esse não era um homem qualquer. Primeiro, ele não era um homem sem religião. Ele era um homem que já tinha uma religião. Ele não era um homem iletrado, ele era um membro do Supremo Tribunal. Tanto que ele procurou Jesus de noite. Sabe por que ele procurou Jesus de noite? Não é porque ele estava ocupado demais durante o dia, é porque ele não queria que as pessoas vissem ele como uma autoridade, como alguém já pronto, como alguém já sabichão, procurando para receber de alguém, instrução de alguém que aos olhos da população não era tão pomposo quanto ele. Você está comigo? E estando acostumado a viver num ambiente que ele estava, que era de regras, não faça, não pode, e diz que os fariseus eram os mais zelosos, eles realmente sofriam o dano, mas cumpriam aquelas regras, embora elas não tivessem muito fundamento, mas eles estavam ali cumprindo, então ele estava muito familiarizado com esse ambiente das regras, das coisas, e ele procurou Jesus, né? E disse, eu sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele.
E Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A forma como Jesus respondeu a ele, subtende que a conversa dele não foi só dizer, Senhor, eu vejo que és mestre, eu vejo que estás fazendo isso. Não, ele aprofundou mais a ponto de dizer, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero entrar nesse ambiente, eu quero viver nesse ambiente. Porque a resposta de Jesus foi como alguém que estava perguntando, como eu faço para fazer parte disso aí? Sim ou não? Sim. É só você olhar. Ele vai dizer, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, deu tilt, como diz o gaúcho. Na cabeça de uma pessoa que estava acostumada a lidar só com regras, só com coisas naturais, só com... Lembra que eu falei sobre não ver, olhar as coisas apenas por um prisma natural? Aí agora um cara que já não era um bebê, porque para ser um membro do Sinédrio, um fariseu, ele era... na verdade, os líderes religiosos naquela época, muitos deles eram chamados de anciãos, inclusive no ambiente da igreja, exatamente por causa do fator idade. Quando eles viam, quando eles queriam estabelecer uma pessoa no comando da sinagoga, o primeiro fator que eles usavam era se ele tinha experiência de vida. E depois isso antes da era da igreja. Depois da era da igreja, você vê Timóteo sendo estabelecido como um pastor jovem e tal, mas ainda assim no começo da igreja eram os anciãos que governavam. Então eu fiz esse comentário só para você saber, isso aqui não era uma pessoa novinha, não era um rapazinho religioso, não, era um velho. E quando Jesus disse, você tem que nascer de novo, aí ele disse, como é que eu vou fazer isso? Eu vou nascer, voltar para a barriga da minha mãe. Ele fez, amados, porque para ele você ler isso aqui agora e fazer esse comentário é fácil, né? Já aconteceu. Mas se fosse nós, a gente teria feito a mesma pergunta praticamente. Principalmente se a gente não tivesse o entendimento que nós temos hoje. Nascer de novo, porque Jesus ele não teve nem a preocupação de usar uma linguagem metafórica, ele falou abertamente. Parafraseando Jesus, é como se ele dissesse assim, essas coisas que você está vendo em mim, que é diferente do que você tem vivido, elas não se acessam entrando por uma porta natural. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E aí deu tilt. Porque talvez ele tenha pensado assim, rapaz, estou com essa idade toda, nunca vi alguém nascer 2 vezes. Sim ou não? Você não pensaria isso? Nunca vi alguém... E aí ele fez o questionamento que todos nós faríamos. Pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Aí Jesus respondeu, em verdade, te asseguro que quem não nascer... Aí o que Jesus estava falando era nascer de novo, né? Mas não era morrer para nascer como o conceito de reencarnação, por exemplo. Aí ele vai explicar que você não vai precisar mais fazer esse processo natural que você já fez. Quando ele diz, o que é nascer... deixa eu voltar aqui para... Jesus arrosou e disse assim, em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito. Quando ele diz nascer da água, ele está falando do nascimento natural. Até às vezes no nosso contexto cristão aqui, o povo pensa que nascer na água é o batismo. Não, ele estava falando sobre o que Nicodemos tinha acabado de falar. O que foi que Nicodemos acabou de falar? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Ele pegou a deixa do que Nicodemos estava falando. Aqui ele não introduziu a doutrina do batismo. Quando ele diz nascer da água, ele está falando nascimento natural. Que era como se via antes uma criança que se formava no ventre da sua mãe, que embora você não veja ela se formando, você vê o efeito, sim ou não? A barriga crescendo, e ele está crescendo dentro de quê? D'água. Que cientificamente chama líquido amniótico. Então ele estava falando do nascimento da água. Pastor, não estou entendendo nada aí do que você quer dizer. É porque vai ficar melhor ainda daqui a pouco. E eu vou ser bem rápido hoje. Para você entender. Ele disse, não... Você não vai precisar nascer da água de novo. Agora, para experimentar isso que você está vendo na minha vida, todos que nasceram da água precisam nascer de novo. Precisam nascer uma segunda vez. E esse segundo nascimento não é voltando para a barriga da sua mãe, é o nascimento do Espírito. E o que seria o nascimento do Espírito? Porque a gente chama de novo nascimento, Espírito humano recriado, que nós falamos aqui. É exatamente, amados, porque, e aqui está o cerne da minha mensagem, Deus criou o homem para se relacionar com ele.
Deus criou o homem para estar, fique ligado, porque se você entender isso aqui, logo eu termino. Deus criou o homem para ter relação com ele. Quando nós hoje vemos as pessoas que ouvem falar de Deus a primeira vez no ambiente da religião, Deus está tão longe, separado delas, pela imagem que as pessoas colocam do quantidade de erro que ela tem, do nível de santidade de Deus para o nível de carnalidade nossa. Então é uma coisa muito... Aí tem gente que começa a batizar Deus, né? O homem lá de cima. Esses dias eu transportei uma pessoa no Uber e a pessoa diz assim, eu estou incomodando muito o velhinho. E eu, que história de velhinho é essa? E daqui a pouco eu quis... Olha a mentalidade das pessoas como se Deus fosse velho. Mas tudo isso, amados, é por causa da ideia que a religião criou, que Deus é uma coisa distante, inacessível, e de fato ele está distante de muito. E de fato ele se tornou inacessível para muitos. Mas nunca deixou de ser o propósito dele, nunca deixou de ser o mesmo desde o princípio, que era o quê? Viver em comunhão com o homem. E aí você vai cair agora dentro dessa história. Porque Jesus disse a Nicodemos, não, o que você quer comigo é possível. Mas só é possível se você entrar pela porta do novo nascimento. E agora até vocês que já são de casa vão ouvir isso por um prisma que vocês nunca ouviram. O novo nascimento, amados, foi a ideia de Deus para desfazer aquilo que foi feito no Éden, que o separou de Deus. Fique ligado comigo para você entender esse conceito aqui. Olha só, a Bíblia diz que Deus criou o homem, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele, enfim. E o homem era a imagem e semelhança de Deus. Deus era espírito e o homem era espírito também. Eles estavam vivos no espírito, ambos. Sim ou não? Sim. No mesmo, vou usar uma linguagem bem genérica agora, bem, né, que a massa usa. Estavam no mesmo plano. Deus e o homem. Estavam no mesmo plano, eles eram pessoas espirituais. A Bíblia diz que no ambiente da criação ali, na viração do dia, Deus vinha aí, tete a tete, conversava com o homem. Só que Deus estabeleceu limites ali, e o homem quebrou esse limite, e aí o que aconteceu? Que tornou o homem distante. Inclusive, cada um de nós nos encontramos um dia nessa condição. E até nós já fomos reaproximados. Mas às vezes na nossa mentalidade é como se a gente ainda estivesse naquela... E é por isso essa mensagem de hoje. Para que a gente vá resolvendo essas coisas. Então, quando o homem pecou, ele literalmente, a Bíblia diz, se você comer, você vai morrer. Comer desse fruto, você vai morrer. Estou falando bem rapidamente, que vocês já conhecem. E ele não morreu. Fisicamente, não. Só que a morte que Jesus estava falando ali não era a morte física, era a morte espiritual. Qual é o conceito de morte espiritual? Separação de Deus. Nós temos uma definição de morte muito ligada ao natural, que é o quê? É o encerramento da vida aqui na Terra. Mas até o conceito de morte natural é um conceito de separação. Morte natural é a separação entre a carne e o espírito. Não é o fim de nada. Ou eu podia dizer que é o fim do corpo, pelo menos momentaneamente, porque todos também passarão pela ressurreição, mas isso é outro assunto. O que eu quero é que a gente entenda que aquele quadro inicial, preste atenção nesse cenário aqui, ó, Deus e o homem, eles estavam no mesmo plano onde ele podia se relacionar livremente. Quando o homem pecou e ele morreu espiritualmente, permaneceu vivo fisicamente, morreu espiritualmente, morte espiritual é o quê? Separação de Deus. Agora Deus estava num lugar e ele estava no outro. Por isso que quando Deus voltou e Adão tinha acabado de pecar, ele disse, Adão, onde estás? E todos nós sabemos que uma das qualidades absolutas de Deus é a onisciência, ele conhece todas as coisas. Essa pergunta, onde estás, não é, você está em qual lugar que eu não estou lhe vendo? Não era uma brincadeira de esconde-esconde. Era, por que você não está mais na posição que eu lhe deixei? Você decaiu daquela posição ali. Aí eu dizia, para você entender, para a gente ir juntando as coisas, amados, que de lá para cá, aquele propósito inicial, pastora, o desejo de Deus de ter criado o homem para se relacionar com ele, para ser um com ele, para ter comunhão. A palavra comunhão quer dizer comungar das mesmas coisas, lidar com as mesmas coisas, participar daquilo que é igual. Estão comigo? Então, o propósito inicial foi esse. A queda viabilizou isso, e de lá para cá a humanidade vem fazendo de tudo para se religar, para ter de novo essa
essa relação que ficou tão terceirizada, né? O pastor vai orar por mim e eu posso orar por você, não tem problema nenhum. Mas você precisa saber que você pode fazer isso. Né? A religião criou uma ideia. Existem aqueles que representam Deus para você. E realmente existem representantes de Deus, mas esse representante não é um substituto para a sua relação com Ele. Quantos estão comigo? Agora, o que as pessoas não entendem, e que veio no meu coração para a gente entender, e por isso eu falei sobre Nicodemos, é que essa questão que comprometeu, eu vou usar uma palavra nova, pelo menos para vocês, essa questão que comprometeu o relacionamento, que é, diga assim, é o que Deus sempre quis. Relacionamento. Você sabe o que é relacionamento, né? É eu fazer parte da sua vida e você fazer parte da minha. É eu lhe contar as coisas boas e as não tão boas. É eu rir com você, mas chorar quando for... Esse é relacionamento. Relacionamento é aquela pessoa que está tão perto que conhece suas crecas. Sabe creca? Defeito, mania, mazela. As coisas que a gente tenta esconder. Mas quem se relaciona conhece essas coisas. E aí, olha essa palavra. O que vem comprometendo esse propósito de relacionamento, de existir, é uma incompatibilidade de natureza. Ih, pastor, agora o senhor mexeu. Eu vou explicar. A maioria já está entendendo, mas o que fez com que o homem parasse de ter relacionamento com Deus foi porque ele perdeu a natureza de Deus. Então, quando Nicodemos chegou para Jesus, achando que era somente, quem sabe eu saio dessa, que é o que as pessoas, né, pensam, quem sabe eu saio dessa religião e vou para aquela e já resolve. Essa era a mentalidade de Nicodemos. Só que o que Jesus estava dizendo para Nicodemos, só que ele tinha que ir devagar para Nicodemos entender, e mesmo assim ele não entendeu, era como se ele estivesse parafraseando e dizendo para Nicodemos, Nicodemos, isso não é uma questão de religião, é uma questão de natureza. Não é nenhuma questão de querer. Eu posso querer e não acessar se a minha natureza não for mudada. E só existe uma forma dessa natureza ser recriada, é por meio do novo nascimento. Estão comigo? Entenderam? Então, só para você entender, e aí às vezes eu estou dando um pouco mais de detalhe por causa da visitante de hoje, só para você entender, amados, a perca dessa natureza foi no princípio de tudo. E de Adão até Jesus, os homens se relacionaram com Deus por esse viés, terceirizado, um sacrifício, um pedido de oração, uma coisa ou outra. O Deus de fulano, o Deus de ciclano, aquela coisa, ele lá e eu aqui. Muitas vezes o povo de Israel disse, Moisés, fale você com Deus e deixe nós aqui, que a gente tem medo dele. Você só tem medo de quem você não conhece. Sim ou não? Mas ele é poderoso. Sim, mas o poder dele não é para lhe machucar, não. Quando você pensa que o poder dele é para lhe machucar, é porque você não conhece, é porque eu não conheço. Vocês estão entendendo? Então, de Adão até Jesus, a relação estava nesse patamar, sendo terceirizada. Porque o problema que criou essa separação não foi um problema qualquer, um problema que podia ser jogado para debaixo do tapete, era um problema que tinha que ser resolvido. E Jesus resolveu. Amém. Aí isso aí vai ser noutra mensagem, amém? Para a gente não fugir da mensagem central. Mas só para vocês entenderem que sempre foi o propósito de Deus. Em Ezequiel 36, versículo 26, você nem precisa abrir porque para a gente ganhar tempo. Ele vai dizer assim, ó. Ele está falando sobre a nova aliança, esse tempo que a gente está vivendo agora, e ele diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Então percebe que não é só pegar o carro andando e subir, pendurar nele, pegar uma carona. Vou pegar uma carona, já está andando, vou pendurar aqui. Não é assim que funciona. Era o que Nicodemos queria. Eu já sou o mestre da lei, eu já sou o bambambam, eu já sou um cara conhecido, eu já sou religioso, mas eu quero isso. Aí Jesus disse, não, isso aqui não é um tipo de carro que você sobe nele pulando, você tem que passar pela porta. E essa porta, ela não está fechada. Essa porta ela não é seletiva, é para você, não é para você. Não, essa porta é Jesus. João 10,10 diz, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. E o que Jesus estava dizendo é, precisa nascer de novo. O que nos separava não é o que você fez de errado ou o que fez de certo, é a sua natureza. Quando Paulo fala sobre o destino eterno, André, de todos nós, que nós estávamos destinados ao inferno, nós quem? Quem fez o certo e quem fez o errado.
Porque não era pelo comportamento, era pela natureza. Quando o homem perdeu a natureza de Deus, ele foi destinado ao inferno. O pecado de Adão atribuiu ao homem esse destino. Vocês estão acompanhando? Sim. Aí ele diz, porque todos pecaram separados, destituídos, carentes estão. E ele diz, éramos por natureza merecedores da ira. Ele não diz, era por comportamento. Isso é outra coisa que a religião confunde. Seu comportamento vai lhe separar de Deus. Não. Sua natureza separada de Deus gera esse tipo de comportamento. É por isso que uma pessoa que entende que ela é nova criatura, ela não permanece mais nos mesmos comportamentos, porque comportamento é fruto da natureza. Diga, comportamento. É fruto da natureza. Quando você entende que você tem uma nova natureza, os procedimentos eles vão ser de acordo com aquela natureza. Isso não é uma coisa que vai acontecer no outro dia, também entenda isso. Isso é um processo. Isso é o que a gente chama de conversão. Conversão é um processo que começa quando você recebe Jesus e termina quando você vai para o céu. Não vai parar quando você tiver, eu tenho 30 anos de crente, fundo de garantia para o tempo de igreja que dá para comprar. Não, isso não existe. Vocês estão entendendo, né? Então ele diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Então, isso aqui é uma linguagem metafórica para dizer, quando o homem caiu, o coração dele deixou de ser vivo. E lembra que coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue, é o âmago, é o centro do ser humano. Ele diz, tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês. Isso é o grande diferencial, amados. Isso é o cerne dessa mensagem. Cristo em nós. Ele diz, quando você entender, quando as coisas se cumprirem, quando eu enviar Jesus, quando Jesus disse, está consumado, lá naquela cruz estava dizendo, pronto, fiz o que precisava fazer, a porta está aberta, e quem quiser entrar vai viver uma vida... Ele diz, quando isso acontecer, aí eu virei a você e habitarei em você. Até Jesus se manifestar, ele era assim, e nos resgatar. O padrão era assim, Deus está ali, algumas pessoas só podem ir ali onde ele está, e elas vão lá e voltam a nós e diz o que ele quer para nós. Isso parece um relacionamento muito terceirizado, muito impessoal, mas isso nunca foi o plano perfeito de Deus. Só que ele olhava e dizia, eu quero esse relacionamento, mas a natureza separada impedia. Então ele diz, eu preciso trazer o homem para aquela mesma posição que ele estava no começo, quando não tinha impedimento. E como é que isso vai acontecer? Só pode acontecer por um viés. O problema que foi gerado, que causou essa separação, precisa ser resolvido. E não era um problema que se resolvia botando um remendo, era uma dívida que tinha que ser paga. E foi paga. Glória a Deus, é verdade. E quando ela foi paga, aconteceu isso aqui, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Percebe que o espírito novo e a consciência da nova criatura vai gerenciar a capacidade de proceder de acordo com aquela natureza. Ô, irmão, isso é muito bom, não sei que você não... Deixa eu ler alguns textos aqui rápidos para você entender essa verdade. Evangelho de João 14, versículo 26, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós quem? Quem está falando aqui? Não é Jesus falando? Só que ele falou e daqui a pouco ele disse, meu Pai o honrará. Sim ou não? Então ele diz assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós quem? Eu e meu Pai. Viremos a ele quem? Aquele que o ama a ponto de receber. Ele diz, viremos a ele e faremos nele morada. Qualquer pessoa que cresce nessa consciência, cara, eu sou morada de Deus. Se eu estiver na igreja, Deus está comigo. Se eu estiver em casa, do mesmo jeito, porque eu sou a casa dele. Isso faz diferença. Isso é a consciência da presença em nós. Esse problema é muito grande. Quem está dizendo que é pequeno? É realmente um problema grande. Agora é grande para quem? Para nós, né? Sozinho. Mas quando a gente olha, porque ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Quantos aqui já tiveram o sentimento que está só? Pode. Eu também já tive. Mas era só um sentimento. E sentimento às vezes nos sabota. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem. Naquele dia mais atravessado da minha e da sua vida, ele estava lá, presentinho, como sempre teve. Porque ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nunca no grego é nunca. Não tem outra palavra para explicar. Não, mas isso aqui etimologicamente não, nunca é nunca. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei.
Então ele diz, viremos a ele e faremos morada nele. E aí todas as pessoas que viveram antes de Jesus, por mais que elas quisessem, muitas delas tiveram um testemunho muito mais saliente do que o nosso, de dedicação, de entrega a Deus, de usufruto inclusive de milagres, de coisas, mas sabia que eles estavam num lugar onde Deus não estava dentro deles. E eles não conseguiam, inclusive, ver isso. Aí Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, 27, ele diz, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Então, isso envolve a mim e a você. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a riqueza deste mistério. Então, tinha um mistério. Para aquelas pessoas, tinha um mistério. Aqueles antes, os judeus, aqueles mais famosão que eu e você conhecemos, que a gente ama tanto, né? Davi, Sansão, Moisés, pessoas que abriram o mar, que apagaram o poder do fogo, que fizeram o que mais? Rasgaram o leão como quem rasga papel, assim como Sansão fez, né? Teve gente que não precisou nem tocar no leão, mas o leão não comeram ele, que foi Daniel. Esse povo todo, eles estavam numa condição inferior à nossa, você acredita? E a Bíblia diz que para eles era um mistério que só ia ser revelado depois. Ele diz assim, a ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério é esse? Ele vai explicar, que é Cristo em vocês. Por isso que a Bíblia fala sobre uma aliança superior, baseada em superiores promessas. A aliança antiga ela foi linda, ela foi poderosa, ela foi marcada por decisões muito firmes, de pessoas que deram a última gota de sangue por aquela aliança, mas era uma aliança inferior, porque Deus não estava dentro das pessoas. Só que ele estava olhando lá de cima e dizendo, esse preço tem que ser pago, porque meu plano não vai ser comprometido. Eu criei o homem para me relacionar com ele. Não foi para estar longe, foi para estar junto. Mas essa incompatibilidade de natureza impede. Então o problema não é o comportamento do homem, é a natureza dele. Então eu vou resolver o problema da natureza e aí a gente fica junto. Se você estava depressivo hoje, você tem que ficar agora boçal. Aqui usa a palavra boçal, não? Eu vou ter que explicar boçal, né? Boçal é aquela pessoa folgada que diz, poxa, eu tenho, eu posso. Quando dizem, fulano é Pronto, boçal é uma palavra nordestina para dizer, fulano se acha. Então, você tem que ficar se achando, porque você vai dizer assim, fulano está me desprezando, a vida diz isso e aquele de mim, mas Deus disse, eu quero morar nele. Amém. Eu quero morar nela, eu quero que ela seja a minha casa. E aí não tem nada mais que possa ser maior do que isso, irmão. Aí ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. 2 Coríntios 5,17, eu já citei aqui, vai dizer, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram. Se alguém está em Cristo, por muito tempo as pessoas pensam que era uma escolha de Deus, mas não é uma escolha de Deus. Como foi a história hoje que tu conversou com alguém e a pessoa disse, não, é os que Deus escolheram, né? Aí você diz, não é os que Deus escolheram, é os que escolheram Deus. Porque Deus não escolheu, a Bíblia diz, ele amou o mundo de tal. Quem é os que vão para lá? É aqueles que Deus escolheram, a religião... Só os escolhidos por Deus vão subir com ele? Não, é só os que escolheram Deus. Porque a Bíblia diz, veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, essa escolha é o que a Bíblia diz, a saber, os que creem no seu nome. Crer a ponto de se atrelar aquilo. Crer a ponto de receber aquilo. Você está comigo? Diga, eu sou casa de Deus. Amado, isso é importantíssimo. Agora, isso não é para aqui, para o culto. Aqui é onde você recebe essa verdade. Ali é onde você vive ela. Aqui é onde você é abençoado por essa verdade. Lá, no convívio com aquilo que mais lhe incomoda, é onde essa verdade tem que operar, tem que manifestar. Você há de concordar comigo que quase todos nós aqui, amado, estamos de boa. Mas tem gente passando um monte de coisa difícil aí. Tem gente nos hospitais aí, tem gente perdendo entes queridos aí, como já aconteceu com alguns de nós. É nesses intempéries, é nessas tempestades, é nessas coisas que essas verdades elas têm que sobressair. E é o que o Senhor tem ministrado a nós no nosso devocional. O diferencial, amados, Potifar, que era um cara que foi chefe de José lá no passado, ele era um eunuco do faraó, era um cara pagão, não tinha nada de Deus nele. Era cheio de coisa errada. Daqui a pouco José estava lá,
fazendo o trivial, vamos dizer assim, no que diz respeito às responsabilidades, né? Do que se precisa fazer numa casa, ele diz, tem alguma coisa diferente nele. Ele faz coisas que uma pessoa natural não faria. Você nunca parou para pensar nisso que foi Potifar que viu José e disse assim, rapaz, Deus é com ele. Como é que Potifar viu isso? Ele não estava brilhando nem batendo asas, senão Potifar tinha corrido. Eu mesmo tinha, se eu visse um negócio desse. Não, ele começou a ver manifestações de coisas na vida de José, que eles, como é que alguém, só com a sua própria sabedoria, só com a sua própria força, e aí quando você pega o currículo desse cara, ele devia ter 20 e poucos anos, mas ele foi escravizado com 17, ele não andou nas faculdades, ele foi vendido, era um menino. Então ele tinha que dizer, só tem essa capacidade quem está batizado nessa presença. Já entendeu o batizado, né? É dentro, submerso. Então, amados, a proposta da nova vida que Deus tem para nós não diz respeito em fazer parte de um grupo e estar sujeito à regra, não faça isso, não faça aquilo, né? Como muitas vezes a religião faz parecer. Mas é entender essa verdade, essa revelação. Cristo está em mim e eu estou nele. Deus, isso faz toda a diferença, irmão. Se eu fosse contar para você as coisas que eu já passei nessa vida, e se você pensar o que ele tirou de lá foi a consciência desse batismo, que de dentro para fora ele envolve, diz, poxa, isso aí é grande, mas não é maior do que está aqui, não. Então é viver essa presença, Graça, que vai estar convencido. Eu gosto da expressão que a Bíblia usa para Abraão, quando diz que ele estava plenamente convicto. Se dissesse só convicto, já é uma palavra forte. Não, fulano está convicto. Uma pessoa convicta é uma pessoa que tem toda certeza. Mas quando ele diz plenamente convicto, a palavra pleno quer dizer completo, preenchido. Então ele não tinha convicção só numa área, ele estava em todas as áreas convicto. Aí você vai dizer, mas de quê, pastor? Quem sabe era uma convicção fácil, uma coisa, porque se você precisar de convicção para saber que daqui a 6 minutos é 9 horas, é uma convicção de quase nada, né? Mas você sabe qual era a convicção dele? Deus disse para ele assim, preste atenção, só para você ver o que é uma pessoa plenamente convicta. Deus disse para ele, Abraão, se você conseguir contar as areias da praia do mar e as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Tantos filhos que você vai ter. Aí você pensa assim, nossa, nessa época Abraão já tinha 200 filhos, já estava perto, né? Ele devia ter uns 20 anos de idade. Não, Abraão tinha 75 anos de idade, não tinha nem afilhado para dar presente. Não tinha filho nenhum. Não tinha filho nenhum e não era mais um menino. Tinha 75 anos, ele disse, sua descendência vai ser tão numerosa que se alguém puder contar as estrelas, que vai conseguir contar a sua descendência. Vamos ser honestos, amados. Se você recebesse uma palavra agora dizendo, ó... Porque a mulher era estéril. E a mulher dele era estéril, só para dificultar um pouquinho mais. Estéril não é aqueles aparelhos de som que saem igual nos 2 canais, não. Quer dizer que ela não gerava filho. Imagina aí numa dificuldade, como diz lá na Paraíba. Mas ele estava plenamente convicto. Eita! Você percebe, amados, que isso sim faz com que a gente pense, que tipo de fé eu tenho? Que fé mais circunstancial? Que se tudo estiver certinho, amado, a gente não precisa de fé para tudo certinho, não. E aí, era um cara com 75 anos, com a promessa de ser pai de nações. Na verdade, a nação de Israel nasceu nele, ele foi o primeiro judeu, mas não tinha filho nenhum na época, a mulher ainda era estéril. E aí ele ainda argumentou, Senhor, eu tenho um servo aqui, Damasceno Eliezer, ele vai herdar minhas coisas, porque eu não tenho filho. Eu disse, não, o negócio vai funcionar. Prepare a cama que o negócio vai funcionar. Amém? E funcionou. Por quê? Porque ele estava plenamente convicto. Aí o que me entristece? O homem pegou essa realidade de Deus, amados, envelopou numa figura de religião e começou a colocar regras infundadas e a distanciar. Quando a pessoa pensa, eu preciso de Deus, e olha para como ela está, ela vai dizer, Deus vai chutar em mim. Que eu estou só o esterco do cavalo do bandido. Né? Será que ela estava se vendo bem, né?
Porque quem criou isso? Foi a religião, mas Deus está dizendo, venha. Ah, Senhor, mas olha como eu estou, mas eu disse que você tem que melhorar para vir. Não, você venha que eu dou jeito. Então, entender e viver essa revelação de Deus em nós. Deus em nós. Deus em nós. A minha preocupação como pastor é nunca permitir, embora isso não seja minha responsabilidade, mas eu sempre prego no sentido de não permitir que as pessoas entrem na mesmice, no costume. Porque é possível, amados. Aquilo que a gente faz sequencialmente pode virar costume. E aí a gente chega na igreja, está diante, porque eu disse antes de pregar, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é alimento. Amém. Isso aqui não é uma palestra, é cuidado de Deus. Amém. Mas se eu estiver levando as coisas pelo viés do costume, isso vai ser tão trivial e desinteressante que eu posso chegar ruim e sair pior. E isso é inconcebível, porque nós estamos diante daquele que todas as coisas se dobram. Amém. A Bíblia diz que ele enche tudo em todos. Por isso que ele estava plenamente convicto. Você está comigo? Amém. Então, viver essa verdade, com certeza vai afetar todas as áreas da nossa vida. Por isso que Jesus teve o cuidado de dizer, ó, eu sei que, eu estou parafraseando Jesus aqui, Mateus 6,31, 6,33, eu sei que você tem trabalho, eu sei que você tem família, eu sei que você tem um monte de coisa, isso é a Bíblia na linguagem de hoje, da versão, né, do pastor Lucimário. Ele disse assim, mas se você considerar a prioridade, essas outras coisas vão se manifestar. Desse jeito. Ah, pastor, que texto é esse? É o texto que ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar, mas não é o único lugar. Deus sabe que você lida com outras coisas, Deus sabe que tem outras coisas. O que ele está dizendo é, meu lugar de manifestação na sua vida é você que decide, não sou eu. Deus não está na nossa vida no lugar que a gente deseja, Ele está no lugar que a gente coloca. Eu tenho certeza que todos nós desejamos que Deus estivesse no primeiro lugar na nossa vida, mas Ele não está no lugar que a gente deseja, Ele está no lugar que a gente determina. É verdade. Somos nós que fazemos isso. E aí, enquanto Deus não está na nossa vida no lugar que Ele deveria estar, a gente está correndo atrás das coisas. Presta atenção. A dinâmica é essa. Ó. Deus está fora do lugar onde Ele deveria estar na nossa vida e a gente correndo atrás das coisas. Deus fora do lugar e a gente correndo atrás das coisas. Quando a gente bota Deus no lugar dele, as coisas vêm. As coisas correm atrás de nós. Ó, pastor, isso é fantasia. Não, isso é Bíblia. As bênçãos correrão e te alcançarão. Amém. E o texto diz, priorize e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma mensagem das mais primárias, amado, mas Deus está falando comigo e com você, que de novo aqui na fé só tem a Loiraci. A gente tudo é macaco velho. E Deus está falando, não pense que Deus está falando só com ela, não. Isso aqui é conosco. O que é que a gente tem feito? A gente tem feito cachorro que está tentando pegar a cola. Correndo atrás de uma coisa que... E o que ele está acenando? Ei, uma coisa é você sentir fome sem ter comida. Outra coisa é você sentir fome quando ele disse que eu preparo diante de vós uma mesa na presença dos seus adversários. Talvez seja essa revelação que a gente precisa, porque o texto de Salmo diz, preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. A gente está esperando, graça, os adversários desaparecer para a gente provar a mesa. Não, ele está dizendo, vai assim mesmo. Diante da tristeza tem uma mesa com alegria. Amém. Diante da instabilidade tem uma mesa com firmeza, com segurança. Amém. Diante da insegurança matrimonial tem uma mesa com... qual é a palavra? Aquela que você se sente... O bambambam. Não tem espaço para essas coisas. Diante da mentira que você é um fracassado, tem uma mesa preparada dizendo, você em todas as coisas é mais que vencedor. Não é só vencedor, não. É mais que vencedor. Você percebe que a Bíblia podia dizer, em todas as coisas você é vencedor. Já era bom demais. Mas ele diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então, que fração dessas verdades a gente está vivendo? Eu digo, é a fração que a gente considera. É aquilo que a gente está acolhendo por fé. Por isso que eu disse no começo, não dá para olhar para as coisas e dizer, eita, vai ter agora a palestra do pastor fulano e ele vai palestrar. Não, amados, a palavra é espírito. Eu não posso estar diante da palavra pensando numa palestra, não. Eu estou pensando no pastoreio de Deus, no cuidado dele. É como uma mãe que bota, uma mãe passarinho, que bota a comida na boca do filhote. É um cuidado, é um provisionamento. É verdade. Alô? Amém. Você está aqui mesmo? Essa verdade, ela vai afetar todas as áreas da nossa vida. Que verdade? Cristo em mim,
e eu nele. Cristo está em mim. Ah, na minha família tem casos de câncer disso, câncer daquilo. A sua hereditariedade foi cravada na cruz. Tem muitos cachaceiros na minha família. E daí? Ah, quem sabe as maldições hereditárias. A gente já aprendeu isso na igreja, amado. Gálatas 3,13 diz que Jesus se fez maldito, para que nenhuma maldição repousasse sobre a nossa vida. Amém. Pode ser hereditária das antigas ou das próximas. Em Jesus foi encerrado. Agora eu preciso crer nisso. Amém. Porque aquilo que eu acredito vem sobre mim. Por que existe um trabalho tão grande das trevas para fazer você acreditar num mundo que não tem mais jeito? Para ficar desesperado. Ei, amados, em tempo de adversidade não ficaremos decepcionados. Em tempo de escassez desfrutaremos de fartura. Amém. Paulo, ele disse aos Romanos, capítulo 5, 17, disse: pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele. Muito mais. Olha, eu gosto disso, muito mais. Ele está falando, o homem pecou, aí entrou a morte, isso que eu falei, separou o homem de Deus, criou um problema medonho, o homem ficou se sentindo distante, com senso de indignidade, Deus está longe, eu não valho nada, ele vai estar com um pau na mão, ele vai me pegar, como muita gente pensa, né? Que está só olhando a gente lá de cima, esperando, eita, vai errar, infeliz, vai errar. Pum! Tem gente que pensa que Deus é aquele que está esperando a gente errar para nos punir. Aí quando Paulo começa a dizer, a transgressão de um só homem fez a morte entrar no mundo. E a morte é isso, esse senso, são os seus derivados, a separação de Deus, senso de indignidade, senso de incapacidade, não posso, não sei o quê. Mas a Bíblia diz, mas muito mais aqueles que recebem. Sabe por que a gente prega o assim? Porque as pessoas precisam saber que elas têm que receber. Elas não têm que conquistar, elas têm que receber. Amém. É desse jeito. Amém. Aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça, amém, eles vão viver numa porção que a Bíblia está dizendo, muito mais. Ou seja, se o dano do pecado foi grande e foi, o que Deus tem disponível é muito mais. A ponto da Bíblia dizer, muito mais aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o presente, a dádiva da justiça, reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O meu e o seu objetivo deve ser esse, de a gente fazer como Paulo disse em Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso faz toda a diferença. Então você não precisa mais orar assim, Deus vá comigo, não. Ele já está com você. Se você precisa fazer alguma oração nesse sentido, foi, Deus, Espírito Santo, me mantenha consciente dessa presença. Amém. Amados, eu vou encerrar com isso, você já pode ficar de pé. Eu vou só contar uma historinha aqui. Quando eu era criança, eu adulto, né? Como você está vendo, eu sou essa coisa toda aqui, né? Alto, grande, bonito. Você imagina quando eu era criança, né? Eles pareciam uma nota musical, né? Só a cabeça e o risco, né? E aí o povo tirava o frete em mim, os guris na escola, né? Eu era muito raquítico, magrelo e tudo, e os guris sempre achavam um jeito de querer bater em mim, principalmente jogando futebol. E quantas vezes, amados, naquela realidade eu me senti tão sozinho, tão desprotegido, tão incapaz, tão vítima, a ponto de algumas vezes não querer nem ir para a escola. Ah, pastor, que bobagem é essa? Isso tem a ver o que com o que o senhor está pregando? Amados, quando você é mergulhado nessa verdade de que o maior habita em você, de que você não está só, é como aquele irmão que apanhou na escola, mas chegou em casa e contou para o irmão mais velho, e no outro dia ele apareceu e ele chegou assim e disse, meu irmão aí, mexa comigo agora. Né? Meu irmão aí, mexa comigo agora. Talvez isso nunca tenha acontecido com você, mas já aconteceu comigo. E agora você pode olhar para tudo aquilo que lhe afronta e dizer, mexa com meu irmão. Ou você não sabe que Jesus é seu irmão, que ele veio como unigênito do Pai, mas ele ressuscitou como primogênito. Ele veio como único filho, mas quando ele morreu, quando ele ressuscitou como primeiro filho. Aí depois vem eu e você como irmãos. Então, quando o pecado, quando a mentira, quando a escassez lhe afrontasse igual, meu irmão aqui, vai mexer com ele.
Vai falar com ele. Diga, Cristo em mim. E eu nele. Esse problema de natureza que separava o homem, quando você recebeu Jesus, a sua natureza foi recriada. Era o que Jesus estava dizendo a Nicodemos, tem que nascer de novo. Como eu faço isso? A Bíblia diz, aquele que crê e recebe, tem a sua natureza recriada. Todos nós aqui um dia estávamos, a Bíblia diz lá em Efésios 2, separados de Deus. Estrangeiros, estranhos, quer dizer, a essa aliança da promessa. Mas ele nos reaproximou. E depois que nós dizemos, eu creio e recebo, ele diz, agora vocês são co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Desse jeito. A gente deve viver, amados, munidos por essa verdade. É o que vai fazer com que a gente tenha sucesso em todas as coisas. A nossa mentalidade humana ela é tão resumida que ela não consegue abraçar essa verdade sem relativizar. Sucesso em todas as coisas. A Bíblia diz isso, irmão. Tem condições? Tem. Aí talvez você pense, a condição para eu ter sucesso em todas as coisas é se eu for bonzinho, se eu fizer isso. Não, a Bíblia diz, sabe o livro dessa lei? Medita nela de dia e de noite. Ela fará você prosperar em todos os seus caminhos. É meditar nessa verdade, Cristo em mim, eu nele, Cristo em mim. Você vai mergulhar nas verdades de quem eu sou nele, daquilo que eu posso nele. Tem gente que pensa, isso é um evangelho antropocêntrico. Não, isso é um evangelho cristocêntrico, porque tudo que eu posso é por estar nele. Agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer o pecado, eu posso parar de mentir, eu posso parar de dar a totalidade da minha carne, eu posso parar de pecar, eu posso dizer sim quando tem que dizer sim e dizer não quando tem que dizer não. Eu posso, inclusive, pegar a palavra, acolher e praticá-la. Eu posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso faz toda a diferença, amados. Um grupo de 10, 12 pessoas que se levantarem numa geração com essa mentalidade, se acredite, vai surgir um grupo de 1000 pessoas ali escandalizando, dizendo que você é o santarrão, que você quer ser melhor do que os outros, que isso. Mas deixa o povo falar. Lá na Paraíba tem um forró que diz assim, se o povo falar, não ligue, deixa o povo falar. Então deixa o povo falar. Ainda tem outro louvor que dizia naquele tempo, tô nem aí, né? Quem é desse tempo? Não. Entre ficar com o que as pessoas dizem, fica com a verdade da palavra. Fica com o que a Bíblia diz sobre nós, irmãos. A gente tem que sair daqui com essa consciência para fazer o que a Bíblia diz. Ei, onde você puser a planta do seu pé. Marisa, o ambiente que eu e você pisar tem que ser influenciado. Porque a Marisa é melhor do que as outras pessoas. Não, porque o maior que habita nela vai se manifestar através dela. Estou num projeto, mas eu acho que não vai dar certo. Posso lhe ajudar? Por quê? Porque se eu entrar, dá certo. E você sabe alguma coisa sobre isso? Não, mas quem está em mim garante que vai dar sucesso. Amém. Glória a Deus. Diga, Cristo em mim. E eu nele. Lembra que o problema não existe mais. A gente não pode mais viver como se esse problema existisse. Era uma questão de natureza. Ela foi recriada. Agora, Pedro diz que nós somos co-participantes da natureza divina. E tudo que o diabo quer é que você acredite, não, eu sou a pior pessoa, não sei o que. E ainda maquia isso como pretexto de humildade. Porque fulano é humilde, aí ele está dizendo, não, isso aí não é humildade você negar o que a Bíblia diz sobre você. Humildade é você se colocar debaixo daquilo que a Bíblia diz. Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém?